A construção tem que ser arraigada e fundamentada. Educação. Porque quando há uma desconstrução e você ativou as expectativas, se uniu com as pessoas certas, começa-se então a nossa construção. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que vá e domine sobre toda a terra. O propósito de Deus é governo, domínio e comando. Governar, dominar e comandar. É por isso que você tem que ser excelente naquilo que você faz. Quer ser competente? Então seja o quê? Tolerante. Sinceridade, paciência, empatia, integridade, reconhecimento. Não é sobre títulos ou posições, é sobre uma vida influenciando, impactando as outras. Eu espero estar impactando a vida de vocês. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula. Você que está aqui dentro do Instituto Online, seja bem-vindo, você já é nosso aluno, já está com todos os conteúdos, mais de 300 horas de conteúdos à disposição de empresários e líderes que querem avançar para um próximo nível, priorizando a saúde mental como a mola propulsora para que alcance os melhores resultados. Por que a saúde mental ela é a mola propulsora para maiores resultados? Sabe por quê? A neurociência diz: 87% dos fracassos da humanidade são emocionais, ou seja, tecnicamente, dificilmente alguém falha. Por quê? A técnica ela consiste em uma rotina. Agora, o equilíbrio emocional é como que você vai colocar essa rotina em prática tendo problemas emocionais na tua rotina de vida. Ou seja, deu um problema no trabalho, deu um problema na faculdade, deu um problema no relacionamento, você está com adversidade nas suas crenças. Como que você vai administrar a tua profissão, a tua carreira, a tua liderança? Como que você vai administrar a tua empresa com 5, 10, 20, 50, 100, 200 funcionários, sendo que você tem um grande problema fora dessa empresa que está abalando você emocionalmente? Então, quando você aprende a ter equilíbrio emocional para poder estar à frente de qualquer circunstância como referência, independentemente da situação, você vai ter resultado. E essa aula de agora, a segunda aula, né? Você que está aqui dentro do Instituto já é meu aluno. Mas se por um acaso você recebeu esse link de um acesso que foi liberado no YouTube, também você está tendo a oportunidade de me conhecer pelo lado de dentro, né? Os alunos que já estão aqui dentro do Instituto, eles já sabem como é que funciona a rotina. Muito estudo, muito ensinamento, muita prática, muita técnica que, de fato, não tem como eu explicar, né, no Instagram ou lá no YouTube. Mas se você está aqui por um link do YouTube que eu liberei o acesso para você conhecer o meu trabalho, já pega papel, pega caneta. Porque agora eu vou ensinar você a continuação da aula de número 1. LexMinder, eu não assisti a aula número 1. Não tem problema. Olha a aula de número 2 que você vai ver. É necessário, porque eu trabalho com metodologias. Métodos que vão diretamente no teu inconsciente para que você possa conflitar as ações que você tem versus as ações necessárias para você alcançar algum resultado. Então, quando você, através das informações que eu passo aqui para você, você conflitar com o teu padrão de comportamento ou com uma rotina que você já vem executando há muito tempo, você vai entender o porquê de você não atingir os resultados que você quer e já vai moldar a tua mentalidade para um novo padrão de rotina. Então, papel, caneta, um cafezinho, eu estou com o meu cafezinho aqui, uma água, se for, né, da tua vontade, um chazinho, um suco, seja o que for, mas o que eu quero de você aqui agora? Muita atenção. Deixa eu abrir aqui o conteúdo, e nós irmos direto ao ponto. Então, vamos fazer aqui um resumo da aula de número 1 para você que está chegando agora, tá? Eu quero blindar a comunicação dos líderes, né, da minha empresa. Eu quero ter uma cultura corporativa. Ok, você precisa de consciência e alinhamento empresarial. Nem sempre a consciência que você tem, nem sempre os alinhamentos que você faz são suficientes para que você alcance os resultados. Então, a intenção aqui é blindar a comunicação dos líderes, né, para proteger a cultura
da tua empresa. Ou seja, blindar a comunicação dos líderes é proteger a cultura, fortalecer as pessoas e posicionar a empresa como uma verdadeira referência de princípios e valores no mercado. Então, é essa a sequência. Na aula 1, nós trabalhamos um conteúdo muito profundo. Agora, na aula de número 2, nós vamos dar sequência para essa blindagem corporativa. Você quer ter resultado de fato sustentável, né? Olha só o aprendizado da aula de número 1. Nós trabalhamos uma interação objetiva com o aluno. Nós falamos sobre indicadores de afastamentos por saúde mental. Nós falamos do alinhamento profissional e exercícios de ações práticas para começar a melhorar o cenário atual. Se você está no YouTube e a aula ainda estiver disponível, você já pode ir lá e assistir. A aula não está mais disponível, ok? www.lexwagnermoreira.com. Lá no Instituto você vai ter acesso à aula na íntegra e mais de 300 horas de conteúdos totalmente direcionados para a realidade da tua empresa. Então, na aula de número 1, nós trabalhamos esse conteúdo. E qual foi o nosso foco principal? Nós trabalhamos o alinhamento de cargo, características e limitações. Ou seja, cada cargo tem uma característica, uma peculiaridade para que você possa estar naquela cadeira. Essa característica, analisada de forma cognitiva, traz a você que quer avançar na tua empresa a necessidade de evolução. E como que você vai saber medir o que você precisa aprender? Como? Você aprendendo a fazer gestão das suas limitações. Então, quando nós alinhamos dentro da empresa o nosso cargo, as nossas características e as nossas limitações, nós já começamos a ter uma consciência de quem nós somos e quem precisamos ser para estar onde estamos, quais são as características que nós precisamos adotar, né, para ter resultados e quais são as nossas limitações, o que eu preciso aprender para ser melhor a cada dia. Nós falamos também sobre a realidade do mercado de trabalho, falamos do alinhamento profissional, né, entre missão, visão e valores da empresa, o alinhamento profissional entre missão, visão e valores do líder e o alinhamento profissional entre missão, visão e valores da equipe. Isso tudo está lá na aula de número 1, ok? Nós trabalhamos também as ações de transformação de resultado. Esse foi, tá, o foco principal da aula anterior. Olha só, empresa não se torna, né, uma empresa não se torna mais segura apenas porque cumpre uma norma. Não, ela se torna mais forte quando desenvolve líderes capazes de comunicar com clareza, liderar com inteligência emocional e construir relações baseadas em respeito, responsabilidade e propósito. Quando uma empresa treina líderes para comunicar respeito, responsabilidade e propósito, com certeza essa empresa ela se torna uma referência no mercado. Então, a conformidade, né, com a NR1, que são as normas regulamentadoras, né, a lei agora que exige que os líderes sejam os multiplicadores de saúde emocional no ambiente corporativo. Então, essa lei está dizendo o quê? Tem muitas pessoas doentes afetando o resultado. Tem muitas pessoas mal intencionadas prejudicando empresas. Então, isso é algo positivo para as empresas. Quando a tua empresa ela entender que a NR1, que as normas regulamentadoras, elas vieram para trazer mais resultado, vieram para posicionar a tua empresa, com certeza você já vai começar a se destacar cada vez mais, porque essa lei está desde 1972 ou 74, se não me falha a memória, ok? Então, vamos lá. Olha só, a conformidade com a NR1 não representa o fim da alta performance. Muito pelo contrário. Ela representa o início de uma liderança mais consciente, estratégica e sustentável. Por quê? Porque ela está nessa tríade de respeito, responsabilidade e propósito. Anota isso: respeito, responsabilidade e propósito. Quando nós desenvolvemos, né, do topo à base, ou seja, estratégico, tático e operacional, quando nós alinhamos
com base na missão, visão e valores da empresa, a parte estratégica, tática e operacional, quando nós alinhamos essa cultura com respeito, responsabilidade e propósito, aí nós vamos o quê? Ativar a consciência dos nossos colaboradores para que eles possam, com respeito, responsabilidade e propósito, atingir os resultados o quê? Com responsabilidade, com consciência, com consistência. E nesse formato, sim, a nossa empresa ela já começa a se tornar uma empresa corporativamente falando, consciente, estratégica e sustentável. Ok? Quando a comunicação ela deixa de ser uma ferramenta de pressão negativa e passa a ser um instrumento de desenvolvimento, os benefícios são percebidos em toda a organização. Ou seja, o clima organizacional se favorece, os conflitos diminuem, o engajamento aumenta, as equipes, né, tornam-se mais produtivas, os resultados tornam-se consistentes e sustentáveis. Então, qual é a diferença aqui de uma pressão positiva para uma pressão negativa? Isso é só do lado de dentro aqui. Nem eu falei, se você está no YouTube, está tendo acesso, né, a esta aula no formato gratuito. Agora, se você está dentro do Instituto, você está investindo e você tem toda a metodologia, passo a passo, com acompanhamento, né, com conteúdos, com os livros, tudo chancelado nacionalmente para dizer para você o seguinte: você não está apenas comprando mais um cursinho, né, não é algo raso que é commodity, né? A informação ela está aí na rede social, o conhecimento está aí como commodity. Agora, se você quer sabedoria de fato, você precisa investir nisso. E aí, se você está investindo nisso, é certo que você está tendo todo um processo de acompanhamento para quê? Para que você não fique pulando de galho em galho. Olha só, existe a pressão positiva, anota aí, pressão positiva e a pressão negativa. Deixa eu trabalhar nesses pontos aqui, e aí eu quero olhar para você. O que é a pressão positiva no ambiente corporativo? Pressão positiva é quando tiver responsabilidade, respeito e propósito. Quando tem respeito, propósito e responsabilidade, esses três aspectos, aí você está trazendo o colaborador à consciência da relevância dele entregar aqueles resultados. Então, a pressão positiva é quando você dá clareza para que o colaborador, para que o líder multiplique essa informação, e aí esta pressão positiva ela vai gerar resultado. Anota isso, pressão positiva gera resultado. Pressão negativa gera tensão. Anota isso. Pressão positiva gera resultado. Pressão negativa gera tensão. E a tensão é a que abala o psicológico, é a que abala as emoções, o sentimento dos teus colaboradores no ambiente corporativo, e ali depende da forma da pressão, eles sentem raiva, sentem ódio, né, se desesperam, e isso tudo acaba culminando aonde? Negativamente na produtividade diária. E ele está dentro do ambiente de trabalho, porém com esses sentimentos negativos, por causa da pressão negativa, eles estão tensos, com medo. Quando que eu desencadeio essa pressão negativa que gera tensão? E a tensão gera prejuízo. Vamos para o conteúdo aqui, ok? Quando que isso acontece? Né? Quando eu trabalho uma comunicação falha, ou seja, o verdadeiro diferencial competitivo de uma empresa está na qualidade da liderança que ela desenvolve e na cultura que essa liderança inspira todos os dias. Você, empresário, não é só o que você ensina o teu líder. Não. É sobre a aferição que você tem sobre o que ele está multiplicando para a equipe. Ah, mas eu não quero esta responsabilidade. E aí, se você não quer esta responsabilidade de fazer as aferições através de gestão, faça o seguinte: vai lá no financeiro e vê quais são os prejuízos que você está tendo com afastamento,
prejuízos que você está tendo com demissões, prejuízos que você está tendo com demissões voluntárias, as pessoas se demitindo da tua empresa, prejuízos que você está tendo com ações judiciais, né, com os afastamentos, com as faltas, com os atestados. Faça uma aferição de todos esses prejuízos que você está tendo. Aí você vai ter a certeza de como e a cultura corporativa da tua empresa está se multiplicando nos bastidores. Se você não quer ter essa responsabilidade, infelizmente, você está num campo lúdico, onde você, pelos números que estão entrando, você acha que a tua empresa é saudável, que a tua empresa é consciente, é consistente. Não. Eu sempre digo para os alunos, Faraó tinha riquezas fundamentadas em sangue inocente. A qualquer preço e a qualquer custo, ele produzia riqueza. Agora, José, não. As riquezas que José produziu se transformaram em prosperidade, por quê? Porque a gestão, a cultura, a organização de cada etapa do processo fazia com que ele construísse um governo de autoridade. Como que você quer construir o posicionamento da sua empresa? De uma certa forma, ela vai estar no topo, ou no topo da honra, ou no topo da vergonha. Então é muito importante você se atentar para esse texto aqui desse slide que diz: o verdadeiro diferencial competitivo de uma empresa está na qualidade da liderança que ela desenvolve e na cultura que essa liderança inspira todos os dias. Aí, se você encontrar prejuízos, você vai ver que existe uma pressão negativa, onde existe tensão no ambiente profissional. Se os resultados forem negativos, estiver dando muito prejuízo financeiro. Agora, se os resultados estão positivos, é sinal que essa pressão ela é uma pressão positiva, com princípios e valores, com missão, visão e valores, com propósitos, com respeito e com responsabilidade. Então, faça essa aferição e você vai encontrar esses números. Lex Weiner, eu preciso de ajuda. Se você precisa de ajuda, o Jornada ao Seu Topo tem uma metodologia, né? O método Jornada ao Seu Topo, um método com 4 etapas, onde eu trabalho mentalidade de crescimento, onde trabalhamos a construção de vida e carreira, a liderança sólida e promissora e a gestão corporativa. Esses quatro pilares constroem toda essa consciência que você precisa no ambiente corporativo, e eu ajudo você também, dentro dessa metodologia, trazer uma cultura saudável para que a tua empresa ela venha avançar cada vez mais com resultados sustentáveis e multiplicáveis. Vamos lá, é sem ilusionismo, tá? É muito conteúdo, é muito direto ao ponto, com aferição, com indicadores, com chancela, para que você saiba que, de fato, você está, né, dentro de um propósito com responsabilidade, para que você possa estar junto comigo aí nessa caminhada, levando a tua empresa para o próximo nível. Então, qual é o aprendizado desta aula de número 2? Olha só. O alinhamento emergencial. Então, nós vimos tudo que está acontecendo, fizemos um resumo da aula 1, e agora a gente precisa fazer com que os teus líderes, de fato, eles venham adotar essa cultura de responsabilidade, respeito e propósito. E na grande maioria das vezes, os líderes não têm culpa, porque eles foram promovidos pelos resultados, muitas vezes, operacionais. E aí, pelos resultados com vendas, com negociações, com produtividade, esses líderes eles foram promovidos, só que agora eles não têm experiência de liderança. E a ausência dessa experiência como líderes é que, infelizmente, com o crachá de líder, eles acabam muitas vezes prejudicando a tua empresa. Vai lá, né, no financeiro, vai lá no contador, pede um pente fino aí de todos os prejuízos que você está tendo, todos os custos estão gerando prejuízo, e como nós poderíamos reter isso. E aí, quando você encontrar esse prejuízo, você vai ter certeza que o Instituto Jornada ao Seu Topo é um grande parceiro para que juntos a gente possa construir de forma escalável, pegando na mão, a cultura para que a tua empresa venha ter resultados
consistentes e sustentáveis. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. A gente vai fazer um alinhamento emergencial da comunicação da liderança nessa aula de agora, ok? Como implementar uma comunicação segura, humanizada e de alta performance. Vamos ter também um alinhamento sobre alta performance, né, com a NR1. O poder da comunicação do líder, os benefícios da inteligência emocional no trabalho, o comportamento que o líder deve priorizar para o crescimento da empresa. Nós vamos fazer também um alinhamento de responsabilidades e 2 exercícios práticos, né, para a rotina da semana. Vamos lá, então? Cada palavra de um líder, anota isso, gera consequência, né? Gera uma consequência. Ou seja, ela constrói confiança ou insegurança. Ela promove crescimento ou conflito. E ela fortalece a cultura ou compromete os resultados. Aonde que a tua empresa ela demonstra insegurança? Isso está na comunicação. Aonde que a tua empresa ela vive diariamente conflitos? Isto está na comunicação. E aonde que a performance da empresa ela está sendo afetada de forma negativa? Isto também está na comunicação. Então, a comunicação de um líder, seja em qual for a escala, ela traz consequências. Aí você lembra, está tendo pressão positiva ou pressão negativa? Pressão positiva, motivação, referência, engajamento, resultado, né? Multiplicação de positividade. E quando é pressão negativa? Tensão, raiva, estresse, ódio, conflito, dores, ausência de resultado, insegurança, inércia, falta de determinação, falta de comunicação assertiva, baixa autoestima. Então, a palavra de um líder, ela gera consequências. Quais são as consequências negativas dentro dos departamentos da tua empresa atualmente? Anota isso, quais são? E aí você já está aprendendo aqui como ter essa análise muito detalhada do porquê as coisas estão acontecendo, ok? Eu não vou economizar em entregar conteúdo para você aqui, tá? Porque você precisa estar comprometido, porque você é empresário e líder, está assistindo essa aula, o maior responsável para a mudança desse cenário, o maior responsável é você, ok? Você é empresário como aquele que vai implantar a cultura e você líder como é um guardião de uma constituição, a tua responsabilidade em multiplicar isso com maestria. Vamos lá. Foco principal, né, desta aula, olha só, é o poder do alinhamento da comunicação do líder, os benefícios da inteligência emocional no trabalho e exercícios de rotina para mudar pensamentos e ações, porque não adianta mudar ações com pensamentos atrasados. Não adianta querer mudar ações com pensamentos tóxicos. Não adianta. Então, isso tudo vai gerar tensão negativa na tua equipe. Vamos lá. Alinhamento emergencial da comunicação da liderança. O exemplo do líder muda o cenário da empresa. Anota isso. Ou seja, comunicação positiva promove um comportamento saudável e lucrativo para a empresa. E do ladinho aqui, comunicação negativa aumenta e normaliza comportamento tóxico, reduzindo a capacidade de crescimento da equipe e da empresa. Simples assim. Abaixo, comunicação positiva reduz os riscos jurídicos. Você está fazendo, de fato, a aferição das ações jurídicas da empresa? Não está fazendo? Pois é. Que posicionamento que a tua empresa está tendo se você não tem esse número? A comunicação negativa, ela aumenta os riscos. Ou seja, você, nos últimos 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, está aumentando, né, as ações jurídicas ou estão reduzindo? Isso tudo está ligado à comunicação. Ok? Comunicação positiva reduz a rotatividade. E a comunicação negativa aumenta
a rotatividade? Como que está o turnover da sua empresa? Aumentando ou diminuindo? Né? Comunicação positiva melhora a motivação e produtividade. Comunicação negativa prejudica a motivação e produtividade. Comunicação positiva potencializa o nome da empresa no mercado. Comunicação negativa destrói o nome da empresa no mercado. Como que está o nome da tua empresa? Você está conseguindo levar a sua empresa de um nome para um bom nome? Uma coisa é apenas existir. Eu falo nesse meu livro, Consciência e Direcionamento para o Max Empresarial. Olha só, existem empresários que apenas existem, outros que apenas ganham dinheiro. E existem empresários que não só ganham muito dinheiro, como também lideram, ocupando o espaço de destaque, poder, influência e ainda por cima inspiram em silêncio. Olha só, apenas pelo exemplo, pelo exemplo prático, tocando no coração, na mente do mercado e de seus colaboradores. Esse livro ele trata, né, de estruturas empresariais, né, como modelos de ações a serem seguidos. Aqui tem 9 estruturas que você precisa, né, olhar com um olhar totalmente diferente dentro da sua empresa. Se você alinhar essas 9 estruturas, com certeza você vai estar agindo com consciência e direcionamento, a empresa vai crescer de forma sustentável, humano, ético e moral. Então, vamos aqui para a nossa continuidade dessa aula para vocês aqui que são alunos do Instituto, né? E para vocês que estão tendo a oportunidade através de um link, você empresário e líder, através de um link, né, estudando essa degustação, para que vocês tenham essa clareza de como é o meu trabalho pelo lado de dentro. Então vamos lá. A linha aqui na esquerda, como está a comunicação da tua empresa de forma positiva e como que ela está de forma negativa. Quando você tiver essa aferição, meu lado direito aqui da comunicação negativa, aí você já vai entender o porquê, né? O porquê que a tua empresa ela está tendo os resultados negativos, prejudiciais, né? E trazendo muito, muito prejuízo. Está justamente aqui do lado direito, ó. Como que eu posso mudar isso, Lex Weiner? Através do método Jornada ao Seu Topo, onde eu trago 4 pilares, que é a mentalidade de crescimento, construção de vida e carreira, liderança sólida e promissora e gestão de processos de forma humanizada. Ok? Vamos para o próximo, então. Alinhamento emergencial da comunicação da liderança. Comunicação perigosa. Vimos aqui a positiva e a negativa. Agora nós vamos alinhar a perigosa. Olha só a comunicação perigosa. Quem não aguentar, pede para sair. Qual é o risco legal disso? Coação psicológica. Né? Você está persuadindo o colaborador a ficar tenso naquele ambiente. E aí ele vai pensar: tenho conta para pagar, tenho projetos a fazer, tenho coisas a executar, e essa pressão está gerando tensão, porque o líder está comunicando de forma perigosa. Então, dentro da norma regulamentadora, a comunicação perigosa é um risco legal. Então, é a coação psicológica, onde você o quê? Pode estar como líder trazendo prejuízo para a tua empresa. Então, como que eu posso melhorar essa comunicação? Fazer com que ela seja positiva para a empresa. Troque o quem não aguenta mais pede para sair, para vou dar o máximo para que vocês consigam alcançar cada objetivo. Ou seja, cada empresa tem um departamento, cada departamento tem uma competência, cada competência tem uma rotina, cada rotina tem um desafio. E cada desafio traz ao líder a responsabilidade de ter ideias de solução.
Então, o protagonismo do líder não é trazer uma comunicação perigosa e violenta que gere um risco psicossocial, que trabalhe negativamente nas emoções do colaborador, deixando ele tenso e com medo. A responsabilidade de um líder, de forma consciente, ética, moral, com princípios e valores, é o líder se colocar à frente como o protagonista de conduzir este colaborador para o próximo nível. E isso é muito mais barato, muito mais sustentável do que uma ação judicial, por causa dessa comunicação perigosa, ok? Vou dar o meu máximo, aqui no lado direito, aqui, ó. Vou dar o máximo para que vocês consigam alcançar cada objetivo. Outra comunicação perigosa, cabeças vão rolar, coação psicológica. Ou seja, troca essa comunicação. Precisamos estar alinhados com as metas para juntos atingir melhores resultados. Não é cabeças vão rolar, é a cabeça vai estar ligada ao corpo e eu, como líder, eu vou estar junto com vocês, conduzindo vocês aos objetivos da empresa. Com o quê? Com responsabilidade, com respeito e com propósito. O líder tem que ter muito claro em sua mente. Ele tem que agir com responsabilidade, ele tem que agir com respeito e tem que agir com propósito, porque senão isso vai escoar, vai canalizar lá para o financeiro da empresa, onde a empresa começa a perder muito dinheiro. Aí o resultado, quando eu dou aula de vendas e negociações, o maior resultado da empresa nem sempre está em aumentar as vendas. O maior resultado para ter mais lucro, muitas vezes, é você ver o gargalo em que você está desperdiçando os recursos que estão entrando. Se você trabalhar de forma efetiva, eficiente e eficaz, nisso que eu estou ensinando aqui, você já vai aumentar o lucro da tua empresa somente em saber reter o dinheiro que está entrando. Depois vem as técnicas para aumentar as vendas e negociações. Mas se você conseguir reter através da comunicação, com certeza o teu lucro vai aumentar como empresário ainda mais. Outra comunicação perigosa aqui. Vou expor você perante a todos. Todos vão ver quem está errado. Isso é assédio. Então, o que você pode comunicar? Aqui, os resultados estão junto à meta de cada um. Para juntos alinharmos planos de melhorias individuais, se necessário. Ou seja, cada um tem uma limitação. Tem pessoas que têm fortalezas e limitações, assim como eu e você. Mas dentro de uma empresa, nós temos cargo, volta lá na aula 1, nós temos características que nos validam nesse cargo e temos o que? As limitações, é o que nós precisamos aprender e avançar para ir para o próximo nível. Então, se você identificar que as pessoas dentro da tua empresa, você líder, você empresário, você identificar que as pessoas têm cargo, têm características que foi o que trouxe essas pessoas para esse cargo e tem limitações, então você vai ser protagonista de solução para potencializar o que as características, as fortalezas deste colaborador que está nesse cargo, através de você ser a referência de trazer ele da limitação para a fortaleza. A responsabilidade é do líder e a responsabilidade não começa no teu crachá. A responsabilidade começa aonde? Começa na mentalidade. E a responsabilidade do líder não começa no cargo. A responsabilidade do líder começa no respeito, começa com a responsabilidade e começa com o propósito. Então, se você, de fato, quer se consagrar como líder no mercado, você tem que trazer, da comunicação perigosa para a comunicação positiva. Mas, para isso, você precisa o quê? Entender sobre leis. Quando de forma ética eu não consigo, eu não tenho padrões de comportamentos para ir para um próximo nível, então a lei entra para correção. Ou seja, se eu perceber que vai ter uma sanção, um ônus com as minhas atitudes erradas, aqui já é um ponto de consciência para eu saber o que precisa fazer certo. E esse treinamento aqui é para empresários e líderes. Você não tem que fazer o que você quer, você tem que fazer o que é para ser feito. Não meça a tua autoridade pelo cargo.
Meça a tua autoridade pela capacidade de comunicar de forma positiva para que essas pessoas venham estar mais engajadas, comprometidas e vendo você como referência. Ok? Outra comunicação perigosa. Te mandei mensagem e você não responde. Pois é. O que existe de líder irresponsável que lê mensagem e não responde, mas é esse mesmo líder que não lê, aliás, que lê a mensagem e não responde, ele se acha no direito de ser respondido e atendido na hora que ele quer. Não somente esse padrão de comportamento tóxico, como muitas vezes dentro da tua empresa, empresário, dentro da tua empresa, ele age com os liderados com arrogância, com prepotência. Claro que isso aqui é uma aula para que a gente possa crescer junto, mas eu não vou deixar de falar para vocês aqui, ó, olhando no olho de vocês, uma realidade que eu vivo há mais de 20 anos. Eu respiro isso. Eu vivo isso 24 horas por dia. Este é o meu legado. Este é o meu propósito. Essa é a minha missão. Então, o que eu digo para você, empresário, todas as empresas que eu passei, mais existe é líderes irresponsáveis porque o próprio empresário se torna irresponsável com a evolução dos processos e vai tornar a empresa dele como referência. Então, para que você construiu essa empresa? De que forma que você levantou essa empresa? Pois é a forma que você construiu essa empresa e trouxe ela até esse nível, não é a forma que você vai levar a tua empresa para um próximo nível. Você praticamente, muitos, né, construiu essa empresa sozinho, ok. Só que agora não tem mais um, nem dois, nem três colaboradores. Agora tem o quê? Tem 20, tem 30, tem 50, tem 100, tem 200, tem 500. Múltiplos padrões de comportamentos, múltiplos padrões de sentimentos, múltiplos padrões de ações, pessoas querendo propósitos totalmente diferentes, pessoas com boas intenções, pessoas com más intenções, estão todos dentro da tua empresa. E como que você faz a aferição, faz a gestão disso tudo? Já não está mais nas tuas mãos. Você tem que ter uma empresa parceira, tem que ter alguém que desenvolve, que qualifica, alguém que não está com o crachá da tua empresa, que venha de fora e olhe de fato o que, que precisa ser feito, faça um diagnóstico do que você quer com a tua empresa, o que precisa ser feito e o que precisa ser feito, empresário. Nem sempre é o que você quer que seja feito. Se você quer chegar a um determinado resultado, o diagnóstico vai dizer o que, que você tem que fazer. Ninguém que está doente quer fazer um tratamento. Ninguém que está doente quer tomar um remédio ruim. Ninguém que está doente quer passar por uma mesa de cirurgia. Mas se você está doente, você está suscetível àquilo que o médico fala que tem que ser feito. Então, você, como empresário, você tem que estar aberto e receptivo ao que tem que ser feito para que a tua empresa vá para o próximo nível. Não existe mais hoje funcionário de estimação. Começou a empresa comigo, está até hoje comigo. Não, esquece isso. É muito importante ter pessoas de responsabilidade, de respeito, pessoas da tua total confiança. Mas o mais importante é essas pessoas que começaram com você também estarem abertas para fazer o que é para ser feito para que a tua empresa vá para o próximo nível. Vá lá no financeiro da empresa, vá nas redes sociais, pega os 10 últimos colaboradores. Você, empresário, liga para esses 10 últimos. Ah, mas eu não vou fazer isso. Então é falta de responsabilidade com o futuro da tua empresa. Eu vivo isso. Se você, como empresário, pegar no RH as duas últimas demissões, as 5 últimas demissões que foram demitidas, os 5 últimos pedidos de demissão, e você, empresário, ligar para essas pessoas e perguntar os motivos, eu troco de nome. Vem aqui e manda uma mensagem para mim aqui. Eu troco de nome. Se você não encontrar inconsistência do que você fala para o mercado sobre a tua empresa versus o que acontece dentro da tua empresa quando você não tem pessoas de responsabilidades para aferir com gestão o que tem que ser feito. A grande maioria das empresas, né, não aceitavam um relatório que eu entregava de 95% de rejeição
dos colaboradores rejeitando as ações do empresário, 95% dos colaboradores rejeitando as ações dos líderes, as ações dos diretores, as ações dos gestores. Ou seja, quando a base operacional ela não aceita como que ela está sendo tratada, mais de 90% das empresas que eu atuei não ficaram contentes com esse resultado. Por quê? Porque aí mexe com ego, mexe com orgulho, mexe com a forma que criou essa empresa e não quer mudar. Aí acabam distorcendo, ou seja, fugindo da gestão e partindo para o ilusionismo. E aí quando você sai da gestão e parte para o ilusionismo, aí a tua empresa, ela fica uma empresa de fachada. Esse é o motivo de muitas vezes você estar com muitas ações judiciais, com pessoas afastadas, com turnover excessivo, com faltas e atrasos virando rotina dentro da tua empresa. Essa é uma realidade. Você está no YouTube aqui, logo, logo eu vou tirar essa aula do ar, tá? Porque você já está vendo o teor. É muita realidade. Eu vivo isso. E eu não quero atuar, eu não quero, não me contratem, não me chamem, não me peçam diagnóstico. Se você é do tipo do empresário que quando enxergar um relatório do que de fato está acontecendo na tua empresa, você priorizar o erro, a fachada, o ilusionismo para manter as aparências. E mesmo que tenha entrando dinheiro, não importa o que está saindo, eu construo as minhas riquezas de qualquer forma. Eu não quero trabalhar com esse tipo de empresário. Eu quero trabalhar com empresários e com líderes que de fato querem usar esse conteúdo para agir com verdade. Agir como é para agir com pessoas. Como trazer resultados sustentáveis, conscientes, consistentes, éticos e morais. Se você é esse empresário, com certeza, aqui abaixo tem o contato para que você possa fazer parte, né, do grupo de empresas que eu entrego um diagnóstico e nós possamos aí fazer uma parceria de resultados. Ok? Do contrário, prazer imenso e obrigado por você estar me escutando até agora. Vamos lá. Comportamento perigoso antigo. Olha só, comportamento antigo perigoso. Qualquer um faz melhor do que você. Qual é o risco legal? Humilhação pública. Encontrei pontos. Agora, a comunicação positiva para a empresa aqui. Ó. Então vamos lá. Qualquer um faz melhor do que você. Então, o risco legal é humilhação pública. Então, qual é a comunicação positiva? Olha, encontrei pontos de melhoria e quero ajudar, né? Quero ajudar você a atingir melhores resultados para a empresa. Então, se você falar que qualquer um faz melhor do que ele, essa pressão vira uma tensão. E essa tensão negativa, a pessoa, o colaborador vai se sentir humilhado. Isso é um risco legal. Então você diz: olha, fulano, encontrei pontos de melhoria nas suas ações e quero ajudar você a atingir melhores resultados, tanto para você quanto para a empresa. Posso te ajudar? É isso que um líder faz. Um líder que tem consciência empresarial, que está alinhado não somente com a missão de ser um líder, como também enquadrado dentro das normas regulamentadoras. Outro comportamento antigo perigoso. Você nunca muda. Já fez isso, né? Já fez isso antes, ou seja, você está dizendo de uma forma prejudicial que o colaborador ele não muda e que ele é reincidente em fazer errado. Imagina um líder fazer isso. Risco legal, assédio. Como que eu troco essa comunicação? Fulano, precisamos melhorar em pontos específicos, né? E não repetir mais o que não deu certo. Faz o colaborador entender o que não deu certo, mostra para ele por que não deu certo e explica: olha, eu ensinei você a fazer assim, 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 você lembra? Aí ele vai dizer: lembro. Então repete para mim como que eu ensinei você a fazer. Aí ele vai repetir: você ensinou a fazer assim, assim, assim e assim. E aí você vai dizer para ele: pois é, olha só, a gente precisa melhorar nesses pontos em que você está fazendo de forma diferente da qual foi ensinado, porque a gente não pode repetir o que não está dando certo, porque isso vai prejudicar o resultado da empresa. Você entende? Aí ele vai dizer: claro que entendo. Aí você diz para ele: posso contar com você? E aí o colaborador vai dizer: pode. Então aí você vai começar a medir esse colaborador pelos resultados. Você vai estar protegendo a empresa legalmente e vai estar protegendo esse colaborador de ter as
as tensões negativas que vão gerar nele estresse, ansiedade, essa pressão compulsiva, futuro burnout, por quê? Por causa da comunicação. Tem colaboradores que têm medo de olhar para o líder. Tem colaboradores que fogem quando o líder está por perto. Isso prejudica quem? A não ser a empresa, né? Piadas sobre raça, opção sexual, religião, né? Deficiência, isso é uma intolerância e discriminação. Qual é a comunicação do líder aqui? Aqui na empresa não toleramos discriminação. O respeito prevalece e vamos aprender a conviver e melhorarmos juntos todos os dias. Não se faz distinção de pessoas. Independentemente de seja qual for a opção, o gênero, as pessoas são medidas pela entrega. Quando o colaborador ele é contratado pelo currículo. O currículo mostra as características técnicas que ele tem para fazer parte de uma empresa. Essas características, independentemente de qualquer situação, trouxe esta pessoa a este cargo. Então, a prática dessas características neste cargo é que vão fazer a evolução. Quando um líder percebe uma limitação, está na responsabilidade do líder, independentemente de quem for. O líder trabalhar justamente nos pontos que vão trazer resultados para a empresa. Tudo certo? Outra aqui, ó. Outro comportamento antigo e perigoso. Mulheres não servem para cargo de liderança. É uma discriminação velada, né? Então, como que seria uma comunicação positiva? Os resultados justificam qualquer crescimento na empresa. Vamos focar nas metas, ações, aferições de cada um para que os melhores números alcancem as mesmas oportunidades. Então, quando você olha para resultado, você deixa de ser um líder que vai discriminar alguém de forma velada, ou por ser homem ou por ser mulher. O que vale é o resultado. De novo, e trouxe essa pessoa para a tua empresa foi o quê? As características para assumir um cargo. Características para assumir um cargo. Se isso trouxe essa pessoa, agora dentro da rotina da empresa, pode ter limitações. Então, quando houver limitação para a entrega de resultado, ou seja, o líder tem que ser o protagonista de solução, independentemente de quem for, fazendo com que essa pessoa avance cada vez mais. Então, você vai estar de forma ética, moral e sustentável, trazendo os resultados para a empresa e fazendo com que essas pessoas não venham ter problemas, né, psicossociais por causa de uma comunicação perigosa. Vamos lá. Então, como implementar uma comunicação segura, humanizada e de alta performance? Simples, transformando o potencial de comunicação do empresário, o potencial de comunicação do líder e o potencial de comunicação da equipe. Como o Lex Weinberg, que eu potencializo a comunicação da equipe. Eu tenho um método chamado, ele está dentro do método Jornada ao Seu Topo, que é a segunda etapa, que é o construção de vida e carreira. Está aqui, tá aqui. Ó, é um método de como construir uma carreira do zero ao topo. Assim como tem o da liderança, né, 4 níveis para se tornar um líder sólido e promissor, tem o construção de vida e carreira, também tem o mentalidade de crescimento, que está nos outros livros. Então, justamente com a metodologia, e outra coisa, cada método que eu vou implantar na sua empresa, cada método implantado na tua empresa, o método fica. Nós vamos fazer um trabalho de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, a metodologia, ela fica na tua empresa. Justamente para quê? Porque essa metodologia, ela vire o quê? Uma cultura. Então, no Jornada ao Seu Topo, nós atuamos com empresários, com líderes e com equipes, ou seja, nós treinamos, né, as lideranças para fortalecer uma equipe. Mas tudo nessa base, de cima para baixo. Na aula 1 eu falei, um prédio, uma edificação, casa, se constrói de baixo para cima.
Agora, uma cultura corporativa é de cima para baixo. Não é à toa, não é à toa que nossa mentalidade está aqui em cima. E é justamente, presta atenção, vou tirar o slide aqui, ó, por que que a mente está aqui, ó, ligada ao cérebro? Cérebro, hardware, mente, software, né? Então, por que que a mente está acima? Para que através do pensamento nós venhamos dar comandos a todos os membros do corpo. Através do pensamento, nós articulamos todas as ações. Dentro de uma empresa, é a mesma coisa. Começa no topo, do topo para a base. Certo? Vamos lá. Aqui. Alinhamento sobre alta performance com a NR1 só. Ah, em conformidade com a NR1, exige desenvolver líderes capazes de produzir resultados sem adoecer. Você entende que a comunicação ela é a mola propulsora? Então você tem que produzir resultados sem adoecer. E como que você vai produzir resultados sem adoecer? Fazendo uma gestão corporativa inicialmente pela tua comunicação. Isso favorece o crescimento, o posicionamento e o lucro da empresa. Uma empresa saudável é construída por líderes emocionalmente preparados para agir com equilíbrio e performance em qualquer adversidade no ambiente profissional. Então, o poder da comunicação do líder. Olha só, a capacidade de comunicação do líder molda a cultura da empresa, molda os comportamentos, as decisões, muda e molda o ambiente de trabalho, o comprometimento e os resultados. Então, isso é o poder da comunicação. Benefícios da inteligência emocional no trabalho. Olha só, pressão excessiva produz medo. Liderança consciente produz o quê? Responsabilidade. Por que que a liderança consciente produz responsabilidade? Que está fundamentada na tríade, respeito, responsabilidade e propósito. Ou seja, quando o colaborador ele compreende o propósito, ele sente-se valorizado, encontra segurança, entrega mais, participa mais e cresce junto com a empresa, e é assim que nasce uma equipe de alta performance. Quando um liderado ele olha para cima e vê referência, né? Não é um algoz, ele tem que olhar para cima e ver referência. Quando ele olha para cima e vira a referência, e essa referência transborda, com certeza a empresa está cumprindo um propósito, sendo valorizada, encontrando segurança, entregando mais para o cliente e crescendo cada vez mais no mercado. Por quê? Porque a base operacional ela está se sentindo, ou seja, tudo que a empresa passa a sentir está ligado à reciprocidade do que o colaborador está sentindo. Se ele se sentir valorizado, ele valoriza a empresa. Se ele encontrar segurança, ele proporciona segurança para a empresa. Se ele entregar mais, logo então a empresa pode vender mais porque tem maior potencial de entrega. Por isso que tem empresas que crescem, né, chegam ao nível de ter 30, 40, 50 filiais, torna-se franquia, 100, 200 e vai embora. Aí chega num ponto de crescimento em que a mentalidade do empresário e dos líderes está descongruente, descompatível. Aí o que que acontece com a empresa? Ela cresceu e agora, como não encontra consciência, sustentabilidade, ética e moral para permanecer naquele resultado ou até mesmo evoluir, essa empresa começa a fazer isso. Ó. E quando a empresa começa a fazer isso, é sinal que ela está se equiparando à mentalidade de quem está acima. Pergunta é a seguinte: a tua empresa chegou a um nível, estagnou, está mantendo aquele ritmo, agora você vai ter que ter uma metodologia, se você quer apenas manter a empresa, uma metodologia para trazer ética e moral para a empresa estar nesse nível. Agora, se a tua empresa chegou nesse nível e você está perdendo muito, é sinal que você teve mentalidade para trazer a empresa até esse nível, só que agora a empresa ela já não vai andar conforme a mentalidade que você tem. A empresa requer que você evolua a sua mentalidade como empresário e como líder. Se você não evoluir, o que, que vai acontecer?
a empresa vai entender que o teu nome não merece estar nem naquele posicionamento que você fingiu. Ela vai começar a estar assim. Por quê? Porque você acha que a empresa ela tem que crescer com a mentalidade que você tem. Muito pelo contrário. Ela vai fazer isso e você vai ter o peso, a pressão, a tensão do prejuízo, de faltas, de atrasos, de pedidos de demissão. Aí vai acontecer isso, ó, até que a tua empresa ela desapareça. Enquanto ela vai fazendo assim, você não está agindo com ego, com orgulho, ela está descendo, você tem que identificar, fazer isso com a tua mentalidade para trazer a empresa desse nível a esse nível. Está fazendo sentido isso para você? E agora, a tua empresa chegou nesse nível e está descendo? Ou ela chegou nesse nível e não está crescendo? Então, para manter a empresa, você precisa de uma metodologia. Para a tua empresa crescer, você precisa de uma metodologia. E a metodologia, ela trabalha com a tua mentalidade. Isto é o Jornada ao Seu Topo. Mentalidade de crescimento, nível 1. Construção de vida e carreira, nível 2. Liderança sólida e promissora, nível 3. E gestão de processos de forma humanizada, nível 4. Okay? É só você entrar em contato. Será um prazer imenso ser seu parceiro. Vamos lá. Estamos encaminhando para o final, tá? Responsabilidade. Olha só, empresa, liderança e equipe. De forma clara, estabelecer e aferir políticas de conduta de cada departamento e profissionais. Isso é responsabilidade da empresa. Responsabilidade da liderança, serem os multiplicadores dessas políticas, ou seja, daquilo que vem de cima. Multiplicadores destas políticas de forma ética, transparente e segura. Quando eu falo transparente, a transparência fala de gestão. Lembra que eu falei, na grande maioria das empresas que eu fiz mentoria, consultoria, conselho corporativo, que as empresas eles são aversos, eles são contrários à gestão, porque a gestão ela fala, ela traz de forma transparente o que está acontecendo. A gestão ela não é relacional de forma emocional. Não. A gestão ela é altamente cognitiva, ela se relaciona com os números e não com a emoção. E aonde mais de 90% dos empresários, que eu, Lex Weiner, atuei, mais de 90% dos empresários priorizavam o quê? A gestão relacional com base nas emoções. Eles querem ouvir aquilo que de fato fortalece o ego deles, o orgulho deles. Quando eles se deparam com uma negatividade, quando eles se deparam com algo que está sendo contrário ao que eles querem ouvir, eles acabam abafando a gestão, deixando a transparência da realidade. É como se fosse uma doença. Se você não tratar uma doença, seja ela qual for, ela vai se multiplicando cada vez mais até tomar conta de todo o corpo, ou seja, de toda a empresa. Aí vira uma infecção que era uma unha encravada, vira uma infecção generalizada no corpo todo. Então vale muito a pena você olhar para a tua empresa nesse formato. Eu falo isso com carinho, com muita dedicação, com responsabilidade e com respeito ao propósito que me foi dado. Porque o meu foco não é ser, né, o mais da rede social. Não, o meu foco é ser alguém visto pela credibilidade daquilo que entrega. Essa é a minha responsabilidade com você. Por isso que, se de certa forma você está vendo esse link aqui, né, no YouTube, é porque de fato eu quero que você veja quem eu sou no âmbito do meu trabalho na prática, não falando coisas bonitas para você me contratar, dizendo que você vai ganhar, vai fazer, vai acontecer, não. Você começa a ganhar muito quando você entrega muito. Okay? Responsabilidade da equipe. Produzir com zelo, motivação e responsabilidade. São essas três responsabilidades aqui existentes. Três. Se algum desses departamentos aqui não está tendo responsabilidade de entregar a sua parte, aqui, de fato, pode ser o fator predominante para que a tua empresa ela venha estar correndo riscos, né? Se a tua empresa, aliás, sua empresa estará na mira de um alvo trabalhista se houver recorrência de demandas de última hora ou com urgência, gerando tensão emocional negativa. Então, de novo, vai lá no financeiro
e ver o que está acontecendo com os pedidos de demissão, as demissões voluntárias, né, os afastamentos, faltas, atrasos, ver a recorrência disso tudo e você já vai ter um resultado que a empresa, se ela já não está, né, em processos trabalhistas, ela pode estar aumentando cada vez mais. Você consegue até calcular quais foram os prejuízos nos últimos 2 anos, 1 ano, 6 meses, 3 meses. Você vai fazer um cálculo e, se não mudar a mentalidade da tua empresa, né, eu oriento o método Jornada ao Seu Topo, se não mudar a mentalidade da empresa, certamente você já vai conseguir calcular os próximos prejuízos nos próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aí você vai ver quem é a tua empresa hoje e ver se, de fato, ela vai conseguir se sustentar, se ela vai conseguir sobreviver com todos esses alvos trabalhistas aí que estão vindo de uma certa forma por negligência de deixar de lado o que de fato é certo a ser feito. Então, se houver recorrência de demanda de última hora ou com urgência gerando tensão emocional, certamente a tua empresa está na mira de ações trabalhistas, ok? Se as cobranças são feitas pela personalidade, não pelos resultados, de fato, a empresa está na mira de ativos trabalhistas. Se os seus colaboradores não tiverem um canal interno e seguro de pedido de ajuda ou de um pedido de socorro, né, para que haja ajustes no tempo oportuno, sim, a tua empresa ela está, de fato, na mira de ativos trabalhistas. Por quê? Se eles não tiverem para quem pedir socorro, eles estão guardando toda aquela raiva, estão guardando aquele ódio, aquele rancor, aqueles maus tratos, para que logo mais à frente eles possam se vingar da empresa com uma ação trabalhista. Então, são muitos detalhes que você precisa, como empresário, avaliar, até para poder ter uma visão de crescimento. Como conselheiro empresarial, né, eu treino CEOs de empresas também. O que é o CEO? O CEO ele tem que ter uma visão dos 5, 10, 15, 20 anos à frente. Então, esse conteúdo que eu passo para CEOs, eu estou falando para vocês aqui o que eu ensino para eles. Você tem que ter um diagnóstico muito claro dos prós e dos contras. Como que o empresário vai para a rede social falar palavras de forma inteligente, sendo que nas 4 paredes da empresa o mundo está caindo. Os colaboradores não estão admirando, não estão vendo os líderes como referência, não estão vendo o empresário como referência, não estão vendo a marca como referência. Você, como empresário, precisa ter essa dimensão. Para quê? Para que, de fato, a tua empresa chegue aonde você quer, mas de uma forma ética, moral e sustentável. Então, quando os colaboradores eles têm um canal de pedido de socorro, eles estão dizendo, eles estão pedindo socorro para a empresa antes que eles tomem uma atitude. É simples. Teve uma outra empresa que eu atuei, quando eu levei o cenário de pedido de socorro dos colaboradores, e esses pedidos de socorro estavam ligados à irresponsabilidade de quem estava junto com o dono da empresa. Quando eu levei esses resultados, os resultados que eu entreguei, eles foram burlados. Os líderes, os responsáveis pela ética, pela transparência, pela moral, pela missão, visão, valores, os princípios, os responsáveis burlaram os resultados, fizeram um cenário totalmente diferente para apagar o pedido de socorro da equipe. E eu vivi isso na prática. Não foi nenhum, nem dois, nem 3 lugares. Mais de 20 anos eu faço isso. Tem diretores, superintendentes, coordenadores, gestores que eles abafam o resultado do dono da empresa. Eles abafam, escondem os problemas do dono da empresa. E se o dono da empresa não tem responsabilidade com o que de fato, ele quer ou ele fala da empresa dele para o público, se ele não tem essa responsabilidade, ele fala bonito. Só que existe uma multidão de pessoas, multidão, cada família de um colaborador que é prejudicado emocionalmente, que é humilhado por um líder, cada família tem uma visão negativa dessa empresa. Parou para pensar nisso? Será que a tua empresa está cumprindo um propósito mesmo?
Será que a tua empresa está cumprindo uma missão? Você quer mudar isso de fato? É interessante isso para você? É só você diz, não, Alex Varne, isso não é interessante. Eu sei. Muitas empresas que eu atuei, isso não é interessante. A ética não é interessante. A transparência não é interessante. A verdade não é interessante. Mas falar de verdade é interessante. Falar de transparência é interessante. Falar de ética é interessante. Falar de princípios e valores é interessante, porque arranca palmas das pessoas. Só que o que de fato está sendo produzido, promovido dentro da empresa, só vai ser justificado para você, empresário, quando você encontrar os números. Quando você começar a calcular número, você vai ver que os maiores protagonistas de prejuízo da tua empresa são aqueles que você tem por funcionários de estimação. Pensa nisso. Vamos lá. Consciência, gente. Essa aula é aula de consciência, ok? Então, se você, como líder, percebeu a existência de qualquer uma dessas rotinas negativas no ambiente de trabalho, infelizmente, a sua empresa está na mira de um passivo trabalhista silencioso e ativo, né? É como uma doença que ela vai comendo, corroendo, vai, né? O que tem pela frente, ela vai acabando. Então, olhe para a tua empresa uma ótica totalmente diferente. Vamos lá, exercícios práticos para nós encerrarmos, né? Para a rotina da semana. Você que é aluno aí, né? Você já está acostumado comigo, né? São mais de 300 horas de conteúdo, você está tendo acesso a cada aula, cada metodologia, cada entrega, cada método que eu tenho aqui. Então você já está acostumado. Agora você que está vendo pela primeira vez, assusta, né? Mas é uma realidade. Ou você entende isso como uma verdade, nós podemos fazer uma parceria, ou você anula a possibilidade de ter ética, transparência, verdade, moral dentro da tua empresa e você apenas viu essa aula aqui, desligou e vida que segue. Tá tudo certo. O importante é que o meu propósito, ele é cumprido com responsabilidade e com respeito a você empresário, você CEO, você presidente, você líder, seja qual for o teu nicho, ok? Comportamento que um líder deve priorizar para o crescimento da empresa. Jamais comunique de última hora, né? Se o líder comunica de última hora, tudo que é urgente não é importante. Agora, se é urgente e é de última hora, é porque faltou planejamento, né, das prioridades e a ausência do planejamento das prioridades faz com que de última hora seja feita, seja feito de qualquer forma. Então, se você comunica de última hora, esteja preparado para receber, né, algo que não esteja no padrão de excelência, ok? Entenda os limites de cada colaborador em suas informações. Cada colaborador tem um padrão de comportamento. E eu ensino para os líderes. É como se entrasse no hospital, né? Aquele que está de jaleco, sentado à mesa, é um médico. Então, quando você entrar numa empresa, se você é um líder, abaixo de você são pessoas que precisam que você as trate como alguém que está no nível acima. Você está ali para tratar doenças emocionais. Você está ali para tratar limitações técnicas. Então, você, como médico, não pode tratar o seu paciente de qualquer forma. Entenda os limites de cada colaborador. Isso eu ensino no método Você Nasceu para Realizar, onde eu ensino a como decifrar pessoas de uma forma simples, objetiva, direta ao ponto e muito poderosa. Ok? Forneça clareza e peça para o colaborador falar o que ele entendeu de sua informação. Quando você passar uma informação para um colaborador e você quer aferir se de fato ele vai fazer da forma correta, peça para ele repetir. Fulano, eu preciso que você faça isso, 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 desta forma para que a gente atinja esse resultado. Você entendeu? Ele vai dizer, claro que entendi. Então repete para mim, por gentileza, para ver se eu não falei na minha comunicação. Aí o colaborador ele vai repetir. Se ele repetiu, é sinal que cognitivamente ele entendeu o passo a passo. Aí na prática é que ele vai validar se ele está tendo comportamento para agir conforme o entendimento dele. Então forneça clareza e peça para que os colaboradores respondam para você como que eles entenderam o processo. Assim você vai investir 1 ou 2 minutos para que eles possam repetir, mas você vai economizar
centenas e milhares e milhões de reais na produtividade, se de fato você usar esses minutos de investimento na comunicação para ter certeza que eles vão fazer da forma correta. Ah, e se não deu da forma certa? Chama, informa, pede para ele repetir e mede resultado. Chama, informa, pede para ele repetir e mede resultado. Aí, se os resultados com a consciência alinhada não deu certo, aí é que vem a hora de fazer uma possível substituição. Não pela cor dos olhos, mas sim pela entrega de resultado. E aí, quando você for contratar outra pessoa, aí você já pega o currículo dessa pessoa que você vai contratar e vai dizer, ó, as suas características trouxe você até a empresa e você está sendo contratado para substituir uma pessoa que aprendeu a fazer desta forma e não está entregando o resultado. Te pergunto, com as suas características, você quer aderir ao que a empresa exige para a entrega desse resultado? Sim ou não? Então, se você tem determinada experiência, agora existe o quê? Uma rotina desta empresa para entregar este resultado com a tua experiência. Então, a tua experiência te trouxe até aqui. Agora existe uma metodologia, existe uma cultura para você entregar no formato desta empresa. Você quer aderir a essa cultura? Sim ou não? Aí esse candidato vai dizer sim, ok. Então você está sendo contratado para substituir esta pessoa que faz desta forma e a empresa quer que faça desta forma. Como que esse novo contratado vai agir? Parou para pensar? Então, olha esses detalhes. Isso é um pouquinho só, né, que eu estou passando para você nessa aula aqui, de como a gente pode atuar nesta parceria, ensinando a tua empresa essa jornada ao seu topo. Trabalhar mentalidade de crescimento, trabalhar construção de vida e carreira, trabalhar liderança e gestão, ok? Então, isso tudo você pode fornecer e ter na sua empresa através do método Jornada ao Seu Topo. Dê feedbacks de forma profissional, ética e moral, não de forma sentimental, impulsiva e com raiva e fora da lei. Né? Lembra dos riscos judiciais ali. É o que eu estou batendo muito aqui e tudo que eu estou ensinando está alinhado com as normas regulamentadoras, ok? Monitore sempre com atenção de dar suporte, com intenção, aliás, de dar suporte. E por último, aqui os exercícios práticos para a rotina da semana. Olha só, reflexão para mudar a rota de pensamento e ações, tá? Aqui são perguntas que você vai fazer para si mesmo, você como líder, como empresário, vai fazer para si mesmo e assim buscar as respostas. Olha só, exemplo. Como minha forma de comunicar influencia diariamente o comportamento, a motivação e os resultados da minha equipe? Como que a minha forma de comunicar influencia essas pessoas? Gerando pressão positiva, motivadora, ou uma tensão negativa? Responda você. Ou você, empresário, né? Como que está sendo os resultados da tua empresa? Você vai encontrar a forma que os teus líderes estão influenciando essas pessoas. Quais hábitos de comunicação eu preciso desenvolver ou abandonar para construir um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e produtivo? Que hábitos eu preciso desenvolver? Na prática, não na teoria. Né? Falar bonito, todo mundo fala. Minhas cobranças despertam comprometimento ou geram medo, insegurança e bloqueios na minha equipe? Como que as tuas cobranças agem na mentalidade da tua equipe? Parou para pensar nisso? Estou desenvolvendo pessoas para que cresçam. Aliás, é uma pergunta, né? Estou desenvolvendo pessoas para que cresçam junto com a empresa ou apenas cobrando resultados sem oferecer direção e desenvolvimento? Responda-se você. O que eu posso implementar imediatamente para fortalecer a confiança, o diálogo e a inteligência emocional da minha equipe? Se minha liderança fosse avaliada hoje sobre a ótica da NR1 e da gestão de riscos psicossociais, quais seriam os comportamentos que eu precisaria mudar para proteger a minha equipe e fortalecer a cultura da empresa? Qual será a minha primeira ação prática a partir desta aula para cumprir, aliás, para construir uma liderança mais consciente, inspiradora e orientada a resultados sustentáveis? Então, esses exercícios práticos
Você, presidente empresarial, CEO, líder, essas perguntas você faz para você, para que você mude a rota de pensamentos e ações, e também você pode usar essas perguntas para responder o porquê da queda de resultado, porquê da motivação, da desmotivação, o porquê da falta de engajamento, o porquê do excesso de faltas, de atrasos, porquê de pessoas se afastando. Se você pegar essas perguntas e começar a responder, você vai encontrar como que está sendo multiplicado uma cultura dentro da tua empresa. Se ela é favorável àquilo que você construiu, quer que venha crescer, ou se é desfavorável. Aí isso prova o quê? A tua empresa ela não está avançando, ela não está crescendo, ela não está despontando, ela não está em processo de evolução. Ela está em processo de estagnação e reduzindo cada vez mais o quê? O potencial, o nome, a performance no mercado. E você, como empresário, não sabe o que está acontecendo. Você fica mais apagando incêndio. Estou vendendo bem, mas não estou tendo lucro por causa do excesso de prejuízo. Do excesso de prejuízo vem o quê? A falta de conexão do crescimento com a mentalidade. Totalmente desequilibrado. O crescimento com a mentalidade da sua empresa. Então, aqui, ok. E aqui nós vamos encerrando a aula. O aprendizado dessa aula de hoje foi o alinhamento emergencial da comunicação da liderança, como implementar, né, uma comunicação segura e humanizada de alta performance, o alinhamento sobre a alta performance com a NR1, o poder da comunicação do líder, falamos sobre os benefícios da inteligência emocional no trabalho, o comportamento que o líder deve priorizar para o crescimento da empresa, o alinhamento das responsabilidades e os exercícios de rotina. E o nosso foco principal foi o poder do alinhamento da comunicação do líder, os benefícios da inteligência emocional no trabalho e os exercícios. Então, agradeço a você mais uma vez por estar participando dessa aula. Você que já é nosso aluno, já vamos lá para a aula de número 3. Vamos seguir avançando. O nosso processo ele não para. Você que já está aqui dentro do Instituto, nós estamos de mãos dadas, estamos avançando, tem os canais de comunicação. Você que é aluno tem o acesso, né, aos grupos de apoio, e aqui eu mesmo vou trazendo para você tudo o que você precisa para poder ir para o próximo nível. Você que já está aqui dentro, você que já está aqui dentro, tem acesso aos livros, tem acesso às aulas gravadas, tem acesso aos e-books, tem acesso a exatamente tudo aos nossos encontros quinzenais, fazem parte do nosso trabalho. Outros alunos que estão aqui têm encontros semanais em todo o Brasil. Agora, você que está fora, que está vendo isso por um link do YouTube, você também pode ter esse acompanhamento, esse acesso. Basta que nós venhamos a ter um diagnóstico da tua empresa, saber a realidade, o que você busca versus os impeditivos para que isso aconteça. E para isso a gente precisa fazer uma sessão estratégica para quê? Para alinhar o jornada ao seu topo ao perfil da tua empresa. Ou seja, eu vou personalizar o jornada ao seu topo, que é a mentalidade de crescimento, construção de carreira, liderança sólida e promissora e gestão humanizada. Eu vou personalizar o jornada ao seu topo à realidade da tua empresa. Então a gente personaliza isso, entendendo a tua empresa, entendendo o que você busca, o que você quer para crescer ou apenas para manter a empresa. Se você quer aumentar vendas, negociações, potencializar a comunicação de liderança, né, reduzir as doenças emocionais, ativar a saúde emocional no ambiente corporativo. Então, uma sessão estratégica de no máximo 30, 45 minutos. Nós fizemos esse diagnóstico, montamos um plano, apresento para você e partindo disso a gente tem uma parceria. E aí você não vai ter acesso somente a esse link aqui que eu, de forma temporária, ele está à disposição para que você conheça um pouco mais do meu trabalho, né? Então aí você já vai ter acesso ao quê? Não somente a todo o meu acompanhamento, como também a todo o Instituto, toda a jornada que está gravada, um curso com chancela nacional, né? Nada mais do mesmo, muito pelo contrário. Eu sempre procuro estudar, me preparar, me desenvolver para fazer o que eu faço, para entregar com respeito, responsabilidade
e a certeza de um propósito firmado naquilo que de fato Deus me chamou para fazer aqui na Terra. Então, muito obrigado pela atenção, para quem está aqui no YouTube, pelo carinho, né? Faço votos que você venha a fazer parte do meu time de desenvolvimento e qualificação através do Jornal do Seu Topo. E você que é aluno, então, até a próxima aula. Grande abraço, beijo no coração. Comente aqui o que você achou dessa aula, se agregou para você, o que foi mais importante, o que você precisa para avançar, se de fato você quer que a minha equipe entre em contato com você, coloque aqui nos comentários para que a gente possa juntos dar as mãos e fazer uma parceria de consciência e direcionamento para que a tua empresa venha a ter crescimento sustentável, humano, ético e moral. Grande abraço e Deus abençoe a tua vida. Tchau, tchau. A construção tem que ser arraigada e fundamentada. Educação. Porque quando há uma desconstrução e você ativou as expectativas, se uniu com as pessoas certas, começa-se então a nossa construção. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que vá e domine sobre toda a terra. O propósito de Deus é governo, domínio e comando. Governar, dominar e comandar. É por isso que você tem que ser excelente naquilo que você faz. Quer ser competente? Então seja o quê? Tolerante. Sinceridade, paciência, empatia, integridade, reconhecimento. Não é sobre títulos ou posições, é sobre uma vida influenciando, impactando as outras. Eu espero estar impactando a vida de vocês.